Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. E vamos para a Alemanha com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman. Nessa nossa programação especial aqui de fim de ano, vamos fazer uma conversinha um pouco mais longa com o Leandro hoje. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, Sim, vamos começar lembrando aí como é que foi a tua história. O Leandro era editor da revista A Granja durante muitos anos. E aí, em maio desse ano, né, Leandro, você foi morar na Alemanha. E isso, exatamente. desde que o programa estreou em agosto, o Leandro faz a participação aqui 2 vezes por semana, trazendo sempre os assuntos relacionados ao setor, que são notícia aí na União Europeia, a relação entre Brasil e os países da Europa também, sempre presentes aqui no nosso comentário. Leandro, vamos fazer um resgate aí. Como é que foi a tua chegada à Alemanha? Como é que foi essa adaptação aí do brasileiro, do gaúcho, aí em Kaiserslautern, é isso, né? Kaiserslautern. Ah, muito bem. Pronúncia tá melhorando. Não, foi quase certo. Pois foi a minha vinda para cá foi uma questão familiar mesmo. Estamos morando aqui, eu, minha esposa e o meu filho de 12 anos. E aí, enfim, aí surgiu essa oportunidade aí de contar um pouco aí do agro europeu aí para quem nos acompanha, né? Porque a gente, no Brasil, a gente tem, nós, os jornalistas de agro, tem uma tendência a acompanhar mais o agro americano. A gente sabe lá que se os americanos ampliarem 1 metro quadrado a safra o plantio de soja, isso já interfere para o brasileiro, para o produtor brasileiro. Também a gente acompanha muito no Brasil a China, que é o principal parceiro do agro brasileiro, sobretudo em soja, milho, carnes, enfim. A China aí compra uma média de 35% do que o agro brasileiro vende para fora do Brasil. Até esse ano foi um ano que diminuiu um pouco a participação chinesa, mas ainda Sim. é 1/3, né? E aí eu aqui busco aqui na Europa contar um pouco do agro europeu, que é o segundo principal, a União Europeia é o segundo principal cliente do agro brasileiro. A China, aí, que nem eu falei, tem em torno de 1/3, 35% aí do que o agro brasileiro vende, mas a Europa, ela sempre foi um parceiro importante e ela segue importante nesse momento aí, até os números de novembro, ainda, claro, o Brasil, o ano não fechou, dezembro não fechou, mas a Europa já comprou do agro brasileiro 23,28 bilhões de dólares aí. Então, vai superar esse ano aí os 25 bilhões de dólares comprados do agro brasileiro. Tem ampliação bem importante aí, como para café verde aí, aumentou quase 70% em relação aos primeiros 11 meses do ano passado. É um cliente bem importante e o agro brasileiro é o principal fornecedor de produtos agro para a União Europeia. Lembrando, então, a União Europeia é o segundo maior cliente brasileiro, mas o Brasil é o maior fornecedor agro para a União Europeia, os 27 países que atendem a União Europeia. Só aí, digamos, já tem assunto para caramba, né, Sim. Thaís? E a França ainda nos deu bastante tema para conversar, né, Leandro, esse ano? A França, que é justamente o maior país, o maior país agro aqui da União Europeia, aí, praticamente, acho que é em torno de 23% aí de participação. Ela, digamos assim, ela criou alguns problemas esse ano para o Brasil, assim, problemas mais de retórica mesmo, de discurso, né? Como o Brasil como se firmou, felizmente, depois de 25 anos aí, agora dia 6, no início do mês, dia 6 de dezembro, se firmou aí o acordo Mercosul e União Europeia, depois de 25 anos de discussões, e isso vai ser ótimo para o agro brasileiro, por uma série de circunstâncias, vai ampliar a venda, digamos assim, do Mercosul, sobretudo do Brasil para a União Europeia. Todo o agro francês reagiu muito mal, eles não querem esse acordo. Houve protestos na rua e, principalmente, altos executivos aí de agroindústrias europeias, da França, falaram muito mal do agro brasileiro, disseram que não vão comprar mais do agro brasileiro, que o Brasil não segue normas internacionais, e por causa disso, normas ambientais internacionais, e por causa disso, eles falaram muito mal do agro, e o agro brasileiro reagiu muito, digamos assim, com muita veemência, com notas,
com boicote por exemplo, um exemplo, a rede Carrefour, aí, que com o executivo francês falou muito mal do agro brasileiro, aí os frigoríficos brasileiros deixaram de vender carne aí por um tempo para a rede de supermercados Carrefour aí no Brasil. Enfim, foi um ano muito agitado e se ouviu muita bobagem na França. Teve deputado falando que o Brasil produzia lixo, e não a comida seria um lixo, que ele chegou a dizer que os pratos dos franceses não eram latas de lixo para receber comida brasileira. Lembrando que o Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, só para a União Europeia aí é 25 bilhões de dólares por ano, ou seja, esses seria desde quando isso seria algo, digamos assim, que não atendesse normas a partir do momento que o Brasil vende, o agro brasileiro vende 25 bilhões para a Europa. Claro, o agro brasileiro inclui também tabaco, celulose, enfim, não é só comida. Leandro, eu queria te pedir, assim, né, diante desse primeiro período que você está morando aí e coincidindo quase aí com a estreia do nosso programa, queria o teu olhar sobre o que você conseguiu ver até agora a campo aí, porque aqui no Brasil você conhece o agro de norte a sul, né? Lavoura de algodão, de soja aqui, lá no centro do país. Qual o olhar pelo que você já viu aí? Eu sei que você já passou por algumas áreas de produção. Que você tem, né, do agro europeu em relação ao agro brasileiro e também dos produtos. Aí a gente já mostrou algumas coisas que você viu aí no supermercado e tal. Queria um pouquinho do teu olhar de brasileiro aí na Europa, relacionado especificamente aos assuntos do agro, saindo um pouquinho dos números e das notícias, né? Mas assim, o teu olhar pessoal sobre esse tema. Bom, o que mais foram duas situações que me chamaram muito a atenção. Digamos assim, a segunda do ranking assim é o quanto a Europa está sofrendo e está preocupada com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, assim. E eu cheguei aqui em maio, né? Era verão aqui, maio, junho, julho. Li muita coisa, acompanhei muita coisa de perdas generalizadas, assim, em vários países aqui. Países assim com agricultura mais forte, como a francesa, como a espanhola, como a italiana, mas assim com água até um pouco menor, como uma Romênia, uma Hungria. Isso foi algo que me chamou muita atenção. Eles estão muito preocupados com essa questão digamos assim, dessas mudanças climáticas que estão, digamos assim, prejudicando muito o agro. Aí acabou o verão, chegou o inverno, e aí teve em Valência aquela enchente gigantesca que lembrou muito o Rio Grande do Sul em maio. Sim. Eles perderam, além de perdas de vida, perdas materiais, houve também perdas muito generalizadas no agro daquela região, que se cogitou até de haver algum tipo de desabastecimento de hortaliças para algumas regiões aqui da Europa, o Reino Unido, sobretudo. Isso me chamou bastante atenção, sabe? Essa questão da preocupação. E eu não sei se eles têm aqui, ainda quero descobrir melhor, aprofundar, se eles estão conseguindo, digamos, fazer o que no Brasil se faz, que uma Embrapa aí está pesquisando muitas, digamos assim, técnicas, tecnologias, genética para reagir a essas mudanças climáticas. Isso é algo que a gente pode até, durante 25, aí, pesquisar a respeito. E outra coisa que me chamou bastante atenção também, além disso, é uma preocupação que eles têm aqui muito grande com a falta de sucessores. As propriedades estão encolhendo, o número de propriedades aqui está diminuindo em vários países, sobretudo aqui na Alemanha, e eles estão com uma dificuldade assim de repor sucessores, assim. Algo, digamos, que nem eu falei, há muitos números sobre isso, eu acho que eu nem vou conseguir trazer aqui alguns, mas algo muito importante para eles aqui é formar sucessores. Existem programas da própria União Europeia de incentivo para jovens ficarem no campo, irem para o campo. Essas foram duas, assim, em síntese, duas situações que me chamaram a atenção. A produção agrícola europeia, ela teve uma pequena diminuição no ano passado, os números, ainda não há números de 24, ela se mantém bastante estável, tem uma diminuição de 2,2% no ano passado em áreas de agricultura, assim, né? Em pecuária subiu um pouco até, mas eles têm, digamos assim, isso tende, a impressão que me passa que daqui 10, 20 anos eles vão ter muito menos produtores rurais, muito menos propriedades, e isso é uma grande
uma grande oportunidade para o Brasil, né? Certamente o agro brasileiro aí que com essa facilidade de expandir produção, de expandir produtividade, de expandir áreas aí, vai atender muito bem os europeus, que são 450 milhões de habitantes. São 450 milhões de habitantes com uma boa renda, né? Lembrando isso, né? E eu acho que é por isso que a União Europeia fez questão de acertar fazer esse acordo com o Mercosul aí, a Comissão Europeia aí que gerencia, digamos assim, a União Europeia teve aí em Montevidéu, aí perto aí do Rio Grande do Sul, e firmou esse acordo aí com os presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e da Bolívia. Assim, ó, dá para falar muito mais, mas me chamaram, foram duas situações muito, muito marcantes. A falta de sucessores, e eles também está diminuindo a mão de obra no campus, não são apenas gerentes de fazenda. E é uma preocupação que eles têm muito grande aqui com os efeitos com as mudanças climáticas. Tem vários programas, alguns da própria União Europeia aí de incentivo, de algumas, digamos assim, de algumas facilitações para se produzir mais. Muito bem, Leandro. Temos muito assunto mesmo. Vamos deixar para 2025. O Leandro tem 2 participações semanais aqui no programa Granja na TV e a gente consegue trazendo ao longo do tempo aí essas atualizações, a aprovação aí pelo Parlamento Europeu o adiamento da lei anti-desmatamento. Então a gente vai continuar acompanhando isso ao longo de 2025, se Deus quiser, com a presença do Leandro 2 vezes por semana no Mundo Agro. Obrigada, Leandro, por hoje. Obrigado e um Feliz Natal para todo mundo aí que está para vocês e para quem está nos acompanhando aí, Thaís. Obrigada para vocês também. E a Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinho a gente está de volta para falar sobre a estrela do dia, o Peru. Em seguidinho a gente volta com mais informações. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Símbolo da ceia de Natal, o peru é a estrela nas mesas natalinas em diversas culturas ao redor do mundo. Justamente por isso, a demanda por perus aumenta consideravelmente nos meses que antecedem o Natal, impulsionando a produção e a comercialização. Nós vamos conversar agora com o gerente agropecuário da Seara Alimentos, da unidade de Caxias Perus, Fernando Felicetti. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, como vai? Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Qual o tamanho da criação comercial de perus no Brasil, se você tiver os dados? Sim, a gente tem os dados. Então, no Brasil são 3 unidades produtoras de perus, uma fica localizada em Caxias do Sul, e as outras 2 unidades ficam uma em Santa Catarina, em Chapecó, e a outra em Francisco Beltrão. O volume de abate diário, ele é em torno de 50 mil perus, né? Então, ele está 30 mil na outra companhia, que é a BRF, e 20 mil perus dias aqui na nossa unidade em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E como é esse mercado? O Brasil é autossuficiente? Tá. Então, assim, um pouquinho diferente do que a gente tem na cadeia de frango, o peru é bem dividido entre para onde vai o macho e para onde vai a fêmea, né? Então, quando a gente fala na campanha natalina, que é a campanha de Natal, a gente está falando das fêmeas. Então, as fêmeas de peru é que fazem 100% da nossa campanha natalina, que está na ceia de cada brasileiro, né? Então, ela fica até 4 quilos e aí a gente tem uma produção que é totalmente consumida no mercado interno. Então, a gente é autossuficiente, a gente regra um pouquinho do que é o consumo, a demanda e a oferta, e a gente produz essa parte que fica toda no mercado interno. E aí, para exportação, a gente usa basicamente os machos, né? Então, os machos eles vão numa faixa até de 20 quilos de peso médio ao abate,
E a gente exporta basicamente para a Europa, a parte de peito e coxa, né? Para a África do Sul, a gente exporta muito coxa e sobrecoxa, e para a Ásia, a gente exporta asa, né? Então, China, Japão acabam consumindo asa. A gente tem um outro mercado, que é o México, e aí o México ele é mais versátil, então ele compra todas as partes do peru, de macho, inclusive nós aqui da Seara Alimentos, a partir de 2022, nós começamos a fazer a campanha natalina para os mexicanos também. Então a gente vende uma fêmea de 6 quilos ao abate para compor a ceia natalina dos mexicanos. Então hoje é mais ou menos assim que a gente distribui os nossos produtos. Então, a preferência é pelo peso, atendendo cada exigência de mercado? Exatamente, exatamente. É bem dessa forma. Alguns lugares pedem desossados, né? Outros lugares pedem com osso, uns com pele, outros sem pele. Mas a cadeia é Europa praticamente somente peito, assim, 90% peito, né? Hoje no Brasil, os únicos que estão habilitados para fazer essa exportação para a Europa é a Seara aqui de Caxias, né? E a outra parte, aí vem aquela pergunta, tá, mas de onde é que vem então o peito de peru? Também é nosso. Então, parte da produção de peito, tanto do macho quanto da fêmea, a gente deixa no mercado interno para fazer o peito de peru defumado, o presunto de peru, o patê de peru, alguns condimentos embutidos que a gente faz para o mercado brasileiro. E esses têm o consumo o ano inteiro. Eles têm consumo o ano inteiro. O peru tem concorrentes como Chester e Tender, são aves grandes, mas bem diferentes, né? Exato, assim, tanto o Chester como o Fiesta, como todas as outras aves natalinas de diversas companhias, são os frangões, a gente chama de frangões, né? Então eles só ficam, a única diferença para um frango normal é que eles ficam aí em média 25 dias até atingir um peso aí de 3,5 kg a 4 quilos. E aí geralmente ele é vendido inteiro e temperado já, né? A gente fala que utiliza salmoura, alguns temperos. Aí cada marca faz o seu tempero, deixa o seu toque, né? No Natal com temperos diferentes. Mas então o frangão é isso, né? E o peru natalino, ele não deixa de ser um peru de 4 quilos, ele também é praticamente do mesmo tamanho, um pouco maior, mas é um animal que tem mais peito, né? É um animal que foi trabalhado para ser feito inteiro, né? Então ele tem essa diferença do que uma ave natalina. Eu diria que assim, numa ceia de Natal, se tu colocar um do lado do outro, tu vai conseguir comparar que o peru ele tem um peito mais comprido, um pouquinho mais largo, e ele fica mais bonito na ceia de Natal, né? Agora falando sobre o ciclo do peru, pois ele é mais caro do que o frango, né? Ele demora mais? Tá. Na verdade, o tempo de vida na terminação, no ciclo da terminação, ele é o mesmo, né? O frangão, essas aves natalinas de frango, ele vai até uns 60, 70 dias para ter os 4 quilos. O peru leva em torno disso também, em torno de 60 dias para atingir esses 4 quilos. O problema é que no frango se utiliza o macho para fazer esse animal adulto, né? E no peru se utiliza a fêmea. Se nós utilizássemos o macho para fazer o festivo, nós teria até no menor tempo que o frango. Mas a diferença de preço, né, falando em preço, agora especificamente de preço, muito vai porque no Brasil, o Brasil ele não tem a parte de avós aqui, né? Perus não tem a parte de avozeiros e nem de bisavós. Então a gente compra o ovo da matriz, ele vem importado dos Estados Unidos ou Canadá, dependendo da genética, né? E a gente traz para o aeroporto de Viracopos, do aeroporto de Viracopos, que as duas empresas fazem isso, fazem a incubação e aí nós temos as matrizes. Na cadeia de frango, nós trouxemos as bisavós, ou seja, a gente traz uma parte mais próxima da genética pura, o que acaba deixando mais barato todo o restante da cadeia. Esse é um porém importante, é uma causa importante. E a outra é que a genética de peru, o animal peru, realmente ele é mais caro lá na compra mesmo do material genético que vem para nós, em forma de ovo, né, como a gente diz, para fazer tudo isso. E no outro montante é que um animal peru, ele precisa de mais área por metro, precisa mais área para cada peru. Hoje um frangão desses que a gente faz para natalino, a gente aloja em torno de 8, 9 animais por metro, né? Para uma fêmea de peru, para fazer o mesmo animal festivo de 4 quilos,
nós botamos entre 4 a 5 animais por metro. Então, tudo isso acaba agregando valor na cadeia de perus versus ao frango que a gente também consome como ave natalina. E todos esses cuidados acabam implicando esse valor maior que se paga pela carne do peru, né, Fernando? Exatamente, com certeza, né? E agregando também a isso, né? O peru, ele é um animal, ele é mais sensível na parte que a gente fala sanitária, né? Então, os nossos produtores de peru geralmente estão em lugares mais afastados, eles não gostam de barulho, eles se amontoam, eles se assustam mais fácil. Sanitariamente, ele é mais sensível a, por exemplo, influenza aviária, a Newcastle. Então, esses cuidados sanitários, os procedimentos de biosseguridade, em perus, geralmente, ele é mais, a gente tem mais atenção neles, porque realmente perus é uma cadeia mais sensível, né? Mas perguntar para mim, a carne de peru não é que ela seja mais saudável, assim, mas ela, para mim, ela é mais saborosa. Eu botaria que você agregaria também um valor. E ela parece ser mais magra também, né, do que a carne de ave como, comum ou frangão que você fala. Ela é uma carne mais magra, né? Ela, por ver a textura da pele é mais sólida, ela é mais dura, né? A pele que mantém a estrutura embaixo e a carne embaixo, ela é mais magra e mais macia, né? É um animal que já é, tipo, é da natureza do peru, o animal silvestre peru, na natureza, ter mais peito, né? Então, já é da natureza dele ter essa agregação de peito, que é onde tem a maior porcentagem de carne no animal. E por que que a gente não vê ovos de perua no mercado? Tá? Então, assim, ó, primeiro porque a perua, a perua, né, a fêmea, ela não tem uma aptidão de colocar ovos, né? Ah, só para nós dar origem à nossa resposta. Os perus são originários geralmente da América do Norte e da Europa, né? 80% dos animais vêm dos Estados Unidos e Canadá, onde se detém as duas principais linhagens, que é Hybrid e a linhagem Nicholas, né? São as duas grandes empresas hoje fornecedoras de genética para a gente. Não se tem e nunca se teve procura por animais perus para produção de ovos. Por quê? Primeiro, por ser mais caro, e segundo, porque o valor nutricional de um ovo de galinha comparado com um ovo de perus é praticamente igual. Então, você estaria pagando aí 3 vezes mais por um produto que tem o mesmo valor nutricional. Então, por isso que a gente não vê e não vai ver muito cedo ovos comerciais na prateleira do supermercado, na gôndola do supermercado para vender. Justamente por causa do preço e porque nunca se teve uma seleção genética para fazer produção de ovos comerciais, né? Como a gente tem aí no Brasil as linhagens de frango, no caso, né? De galinhas com aptidão comercial, né? E aí no Brasil você já vê animais silvestres de frango, né? As aves caipiras, enfim, a gente tem várias variedades de frango com aptidão, né, que hoje são com aptidão à produção de ovos. Então tu consegue mais rapidamente. E aí eu tô te falando assim de que uma fêmea de frango, de matriz de frango, coloca em torno de 200 ovos. Uma matriz de ovos comercial bota 250 ovos. Por uma matriz ou por uma perua que vai te colocar 100 ovos num ciclo produtivo, né? Então a diferença é bem grande e por isso que o custo chega a ser 3 vezes maior. Fernando, e quais são as exigências para quem quer criar perus comercialmente? Olha, a gente sempre procura colocar granjas novas em já produtores já existentes ou produtores que já tiveram contato com a avicultura, né? Nunca um produtor novo. Justamente por causa desse cuidado a maior, principalmente na parte sanitária. Então, o macho ele é um animal mais robusto, né? Mas a gente sempre procura locais mais isolados, que não tenham tanto barulho externo, que não tenha muito trânsito, por exemplo, de caminhões, de carro, estradas vicinais, ou produções ou lavouras que seja de milho, de soja. Aqui no Rio Grande do Sul, né, tem muita a vitivinicultura,
a questão de pôr mais, laranja e tal. A gente procura locais onde que realmente só tenha produção de peru, né? E que seja um lugar calmo e tranquilo, que não tenha muito acesso a muitas pessoas, que não tenha muito trânsito, nada, né? Explicando o porquê também disso, o peru é um animal considerado semi-domesticado, né? Então o produtor que entra e faz os cuidados, o peru acaba conhecendo ele do início ao fim do lote. Então, toda pessoa estranha que entra dentro do galpão, os animais param de consumir ração, param de consumir água, são curiosos. Os machos mais próximos ao abate são agressivos, porque eles são animais de 20 quilos, né? Então, eles acabam se assustando, a gente acaba gerando um certo, entre aspas, medo, um receio, eles acabam se tornando até um pouco agressivos de bicar as pernas, assim. Então, a gente procura sempre locais onde produtores criam locais mais isolados e mais calmos. Muito bem, dado o recado, então. Alguma consideração a mais, Fernando? Ah, ok. Eu fiquei de responder uma pergunta que seria em relação a como é que foi a fertilização dos ovos, né? Como é que é a produção de ovos férteis, né? Diferente do frango, toda a cadeia de peru a gente usa inseminação artificial, 100%, né? Um animal adulto na cadeia de reprodutora pesa em torno de 29, 30 quilos, quando uma fêmea pesa 15, 16. Então, se nós tivesse a monta natural, como a gente tem nas matrizes de frango, provavelmente nós ia estar judiando dessa fêmea. Então, a gente coleta os machos, ficam em aviários separados, nós coletamos o sêmen dos machos uma vez por semana, inseminamos todas as fêmeas e fizemos análises de esperma, análise de fertilidade, mas a gente faz todo o trabalho todo em cima de inseminação artificial. Então, essa é uma diferença grande também em relação ao frango, né? Então, das considerações finais é isso, né? A gente tem hoje um bom mercado da cadeia de perus. A gente entende que o Brasil pode aumentar muito o consumo de carne de perus do Brasil, que hoje ela é em torno de 500 gramas por pessoa por ano, né? E praticamente dessas 500 gramas, praticamente 90% ela é presunto e patês, né? Então, a gente tem uma ideia de aumentar esse consumo no mercado interno, que a gente acredita que isso é importante, e também aumentar nosso portfólio, né, de produtos para gerar interesse das pessoas e também manter nossa parte sanitária no Brasil, que hoje ela é um diferencial lá fora, e continuar vendendo muito para a Europa, continuar vendendo muito para o México e para os países que quiserem consumir peru produzido no Brasil. Nós que agradecemos. Um Feliz Natal para você. Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos aí que estão nos assistindo. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um Feliz Natal para você e até amanhã.